Oi, tudo bem? Está começando mais um Hoje é o Melhor Dia da Minha Vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre provação, sobre tentação. Todo dia nós somos submetidos. E nós temos visto que toda provação ou tentação ela tem um objetivo muito claro. Tentar tirar a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa comunhão com o semelhante, com o Criador e com a gente mesmo. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai aprender como superar, como vencer as tentações, tá bom? Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós fomos criados para desfrutar o melhor dessa terra. Tanto é verdade que se você vai olhar o relato da criação lá no livro de Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias, na verdade, né? Porque o sétimo foi de descanso, foi do desfrute, mas o homem mesmo foi criado apenas no 6º dia. Ou seja, depois de tudo criado, o homem, todas as coisas foram criadas, que a humanidade foi criada e ele foi colocado aonde? Colocado no jardim, no paraíso, gente. E até onde se entende, o paraíso ou o jardim não é um lugar de sofrimento, é um lugar de bonança, é um lugar de fartura, de abundância. É um lugar onde tudo é bom, tudo é gostoso, é refrigério. Só que foi o que aconteceu? Com uma tentação que foi vivida ali, eles cederam à tentação e perderam o direito de estar dentro do paraíso, de estar no jardim. Ou seja, depois que eles quebraram o pacto da comunhão com Deus, que era a questão da obediência, eles foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim. E aí o homem agora passou a ter muitas dificuldades na sua vida. Inclusive até para se alimentar, ficou bem claro que agora o seu sustento virá do suor do teu rosto. Ou seja, você vai ter que lutar, vai trabalhar para poder se alimentar. Então, por inferência, a gente pode dizer o quê? Que o trabalho, que a gente diz que é uma bênção, na verdade, o trabalho é um castigo. Na verdade, o trabalho é uma punição por causa da desobediência humana. Já parou para pensar nisso? Só que esse Deus maravilhoso, o Senhor, o Criador do universo, o arquiteto, a grande sabedoria infinita, eu não sei qual o nome que se dá, se você tem uma religião, se você não crê em Deus, mas a quem crê em Deus, a gente sabe, conhece as Escrituras, lá nas Escrituras, que ele providenciou o resgate desse homem, dessa humanidade, de volta para o paraíso, de volta para o jardim, que é o seu lugar de origem. E esse resgate aconteceu na encarnação do seu Filho aqui na Terra, entre nós. Ele chegou aqui com o nome de Jesus, o Cristo, né? Ou o Emanuel, Deus conosco. E aí Jesus veio fazer o que? Ele veio nos substituir, ele veio tomar o nosso lugar, ou seja, ele veio assumir as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, e aí nos resgatar de novo para o jardim, para o paraíso eterno. Só que não é uma questão futura, já é agora. A gente já pode desfrutar das bênçãos aqui e agora. A gente pode ter todo dia o melhor dia da nossa vida. Mas infelizmente muitas pessoas elas têm o dia como um dia tenebroso, um dia assustador, um dia muito ruim. Você cumprimenta a maioria das pessoas e diz: como é que está o dia hoje? Rapaz, está péssimo, está horrível, não está nada bom, está tudo horrível. Por quê? Porque elas não compreenderam que elas já foram resgatadas de novo para o jardim. E não é uma questão física, mas é uma questão espiritual, mas que a gente pode sentir, a gente pode perceber que há todo um cuidado para os filhos de Deus. Então, quando eu digo que ele veio substituir, é exatamente isso. Ele veio tomar o nosso lugar, ele assumiu as nossas culpas, as nossas dores, tudo que nos trazia como castigo, ele assumiu e levou para a cruz. E chegando lá na cruz, ele ficou cravado, deixou preso lá e bem grande, lá estampado o nome: está consumado. Ou seja, não há mais dívida, já foi pago. Jesus não vai vir novamente subir na cruz para pagar o seu pecado, porque ele já fez isso de uma vez por todas. Não há necessidade de uma segunda vez subir na cruz. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. Você não deve nada, você não é mais culpado. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, já resgatou de novo para você ter o melhor dia da sua vida. As provações, as lutas que você não consegue vencer, ele já venceu.
por mim, por você, por todos nós. Como eu falei, muitas pessoas, infelizmente, continuam vivendo uma vida carregada de culpa. E essa culpa tem provocado muitos males, não só na alma, mas até mesmo no físico. Tem somatizado pessoas que estão doentes na carne, no físico, porque não conseguem compreender que já foram perdoadas. Continuam carregando a culpa dos seus erros passados. Pelo amor de Jesus Cristo, você já foi perdoada. Meu amigo, minha amiga, você não deve mais nada. Deus já te perdoou. Então, não deixe as tentações, as provações do dia a dia estragar o melhor dia da sua vida, que é hoje. Porque ontem não tem mais como voltar. E amanhã é só uma possibilidade. Então, viva hoje o seu paraíso, o seu jardim. Porque você merece. Não pelos méritos próprios, mas porque o Cristo já subiu na cruz e pagou por nós o preço. Não tem mais o que pagar. Então, acredite nisso. Então, olha, presta atenção, você já foi perdoada. Não tem mais dívida, você já foi perdoada. Aí você pode dizer, mas eu vivo pecando, eu vivo errando, eu vivo caindo em situações que eu percebo que não sou digna do amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus já venceu todas as tentações. Deus sabia que você não ia conseguir vencer. Antes de você nascer, antes do seu pai conhecer a sua mãe, de projetarem um nascimento, seu nascimento, Deus já conhecia você. Ele sabia quais eram as provas que você não ia se dar bem, quais eram as tentações que você ia cair, e cair mais de uma vez. Ele já sabia e por isso ele enviou o Filho para vencer todas as tentações por você, por mim, por nós. Simples assim, para de se culpar. Jesus já venceu por mim, por você. Então eu quero usar um texto bíblico, eu vou ler agora aqui a passagem bíblica. Você depois pode acompanhar. Os 3 evangelhos fazem esse relato. Mateus, Marcos e Lucas. Apenas Mateus e Lucas é que traz mais detalhes. Que é a tentação de Jesus. Logo que Jesus é batizado, ele é levado, o texto é claro, diz que ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo tentador, que é o inimigo das nossas almas, no caso, o Satanás, o diabo, será o nome que você dá. Perceba, quando eu estiver fazendo a leitura, que Satanás tentou Jesus nas áreas principais da vulnerabilidade humana. E quais são elas? Ele tentou na questão das necessidades básicas, ele tentou Jesus na questão da identidade, do propósito de Jesus e na questão também do poder, da ganância. Deixa eu ler para você e aí você vai perceber claramente. Dos 3 evangelhos eu escolhi o de Lucas, que tem muitos detalhes em Lucas. Deixa eu ler aqui para você e você depois confere na sua escritura. Lucas capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado esses, teve fome. Disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe num momento só todos os reinos do mundo e disse a Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti e te guardem e te sustenham nas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra. E respondeu Jesus: dito também está, não tentarás o Senhor teu Deus. E o último verso diz: tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Então, o
que é que a leitura nos mostra? Nos mostra que o diabo tentou Jesus nas 3 principais áreas da existência humana. A questão das necessidades básicas, a questão da ganância, do poder e a questão da identidade, de quem você é. Ele tentou Jesus e Jesus venceu nas 3 áreas. E ao perceber, você percebe na leitura que Jesus vence nas 3 áreas, o que é que isso nos comunica? Nos comunica especialmente que, assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Tão somente copiemos o modelo de Jesus. Ou seja, se você e eu modelarmos Jesus, ou seja, fizermos igualzinho como Jesus fez, a gente também vai vencer. Agora, se a gente não conseguir, também significa que ele conseguiu, porque Jesus foi tentado nas mesmas condições de todos os seres humanos. E, aliás, até mais intensa, porque as mesmas tentações que o Adão sofreu, embora o relato não seja tão detalhado, mas a gente pode inferir que foram as mesmas tentações, Jesus também enfrentou. Só que o primeiro Adão, ele pecou. Jesus é conhecido, na teologia como o segundo Adão, ou seja, o segundo homem que veio para substituir o primeiro, para mostrar que sim, é possível vencer as tentações. Então Jesus venceu todas as tentações que Adão não venceu. E as condições eram infinitamente diferentes. Porque preste atenção, Adão sofreu a tentação no jardim, cheio de fartura, bonança, alegria, tudo. Jesus sofreu a tentação no deserto, coisa árida, seco, sem vida praticamente, Fome. E ele venceu todas as tentações, todas as ofertas que lhe foram dadas, lhe foram oferecidas, ele venceu. Jesus venceu as 3 tentações. O que é que isso nos comunica? Que nós também podemos vencer. Certa vez Jesus disse assim para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como Jesus venceu, eu e você, nós podemos vencer também. Basta a gente copiar o modelo. Ou seja, se nós modelarmos Jesus Cristo, nós vamos vencer também toda e qualquer tentação. Mas, se por acaso a gente não vencer, fica também, está comunicado para nós, o texto nos comunica que ele já venceu. E isso é o que é importante. Ele venceu e assumiu o nosso lugar. Deixa eu pontuar algumas situações antes de eu falar das 3 tentações que Jesus enfrentou. Vai ser rápido. Pontuar que Jesus não decidiu ir para o deserto ser tentado. Se você prestar atenção no texto, o próprio Deus o conduziu para o deserto para ser tentado. O que isso nos comunica? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem o controle de todas as coisas e que tudo que você enfrentou, que você está enfrentando, que você ainda vai enfrentar, tem um propósito, tem uma razão de ser, e é Deus que está no controle. Pode ser que Ele esteja querendo lhe capacitar para alguma situação. Ele está querendo que você se fortaleça, que você seja um expert em uma determinada área para você ajudar outras pessoas, ou pelo mesmo só para você ficar mais fortalecido, para que quando outras lutas surgirem, você passar a enfrentar com muita facilidade, porque você já foi treinado, você já foi, já passou pelo teste, pela aprovação e venceu. Entende? Então você, por exemplo, se você hoje já é uma pessoa habilitada na categoria de dirigir carro, se você vai fazer de novo a prova, é bem mais fácil do que foi a primeira vez, porque você já passou por esse teste. Então, se você está passando pela luta, ou se passou e você não compreendeu, não te preocupe. Deus sabe em que Ele vai te colocar. Há um propósito para cada luta, para cada provação que nós enfrentamos nessa existência. Deus levou Jesus para aquele lugar de prova. Agora, qual é o propósito? Se tem um propósito, qual seria o propósito? Há muitas possibilidades. Eu quero citar pelo menos 2 aqui. A primeira seria que Deus queria mostrar para todos os seres espirituais e humanos de todas as épocas, daquela época e das épocas vindouras, que leram a história, entenderem ou saberem como foi que o seu filho se comportou diante das tentações e ensinar às gerações como deve se comportar diante das provações. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que, assim como ele venceu,
ficou para nós agora o script, o roteiro, que se a gente seguir o mesmo roteiro, o mesmo script, a gente também vai vencer as dificuldades. Agora vamos passar direto para a questão das provações, das tentações que o diabo colocou em Jesus. A primeira foi a questão da instinto de sobrevivência, né? Jesus estava com fome. Você pode até pensar o seguinte: eu não vejo muita dificuldade nessa prova não. Como assim? Levar a pessoa a transformar pedra em pão? Você pode estar pensando assim porque você provavelmente nunca passou por uma fome extrema. Saiba que pessoas que passaram por fome extrema, elas ficam muito vulneráveis. Elas são capazes de fazer coisas que você até duvida. Deixa eu só te dizer duas coisas muito reais que aconteceram já nessa existência. Pessoas, mãezinhas, numa época de muita fome, e foi aqui no Ceará, século passado. Elas chegaram a entregar o seu filhinho para que uma outra família pudesse prepará-lo para ele se alimentar. A mãe era fome. E logo depois, a outra ia ceder o filho para alimentar a família. Na Bíblia tem um relato de Esaú que trocou toda a sua herança, o seu direito de primogênito, por um prato de comida. Então a fome, ela em extremo, ela faz as pessoas tomar muitas decisões precipitadas. Então quando você olha, parece não ser tão difícil, mas não era só uma questão de transformar pedra em pão. É como foi colocado, é como se fosse um insulto. O diabo colocou assim: se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Como assim se tu é? Não precisa provar se eu sou filho de Deus. Você não precisa provar que é uma filha de Deus, que é um filho de Deus. Nós somos e pronto. Então, quando você tenta provar, é como se você dissesse o seguinte: será que é mesmo? Será que eu sou filho? Eu vou ver se eu sou filho mesmo. Jesus não tinha dúvida com relação a isso. Então você não precisa colocar Deus à prova se realmente é ou não é. Você é sim filho de Deus. Se está passando por alguma aprovação, por alguma situação, há um propósito nisso e você vai saber no momento certo qual é o propósito. Então quando o diabo percebe que Jesus está com fome, ele faz essa oferta, né? Diz: se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas ele conhece o comportamento humano. Ele saberia que poderia ali Jesus, como humano, né, desistir do seu propósito aqui na terra, que era morrer no nosso lugar. E se ele fizesse aquilo, ele estava dizendo que duvidava da sua divindade. Então ele tentou Jesus nessa situação. Aí você poderia perguntar assim: mas eu não vejo pecado em transformar pedra em pão. Que mal tem comer? Que pecado tem nisso, né? Eu repito, a questão não é transformar, fazer um milagre, isso não é pecado. Era aceitar, né, a dúvida de: será mesmo que eu não sou filho de Deus? Né? Essa é a questão. De você aceitar a dúvida na sua cabeça. E Jesus não aceitou isso. Simplesmente disse o seguinte: olha, nem só de pão vive o homem. Ou seja, as nossas necessidades, elas não são supridas apenas com as coisas físicas e materiais, mas também pelas espirituais. E ele passou o recado: Deus é muito importante para mim, eu respeito meu Pai, eu priorizo o reino de Deus. Esse recado ficou bem claro ali. Então, ceder ao questionamento de Satanás, se tu é o filho de Deus, era dizer que realmente não estava acreditando que era o filho de Deus. Então, Jesus certamente tinha isso muito claro. Se Deus o conduziu para o deserto, esse mesmo Deus, que é o seu Pai, vai suprir as suas necessidades. Então, a situação que você hoje está, se Deus o colocou aí, Deus permitiu que você está aí, Deus também vai acompanhá-lo, vai providenciar a saída desse lugar. Então, calma, não procura atalhos, não vá em busca de atalho, porque não é a melhor solução. Só espere em Deus que no momento oportuno você vai sair dessa situação. O Jesus sabia que o Deus que levou, o seu pai, levou ele para o deserto, era o mesmo Deus que ia capacitá-lo a estar lá, ia suprir as suas necessidades. Jesus não tomou atalho. Então, cuidado com os atalhos. Se você hoje está em um determinado lugar, em uma determinada situação, Deus colocou aí e Deus vai cuidar de você aí. No momento certo, você vai compreender e vai sair dessa situação. Tá
tá bom? O texto, no relato de Mateus, deixa bem claro que logo depois da tentação, os anjos vieram e serviram Jesus diante das suas necessidades. Jesus, nessa primeira tentação, deixou bem claro que conhecia o seu propósito, e o seu propósito a vir na terra não era transformar pedra em pão, era salvar a humanidade. E ele focou no seu propósito, ele não tirou os olhos do seu propósito. Então, não tire os olhos do seu propósito, não tome atalhos. Então, com a segunda tentação, a questão do poder. Satanás coloca Jesus num alto monte, mostra todos os reinos da terra, todas as riquezas, todos os poderes, e diz: olha, tudo isso está sob o meu domínio e eu dou a quem eu quiser. Só precisa se prostrar e me adorar. Então, Satanás conhecia o desejo da humanidade de poder, o desejo de manipular, de controlar todas as coisas. E ele tentou isso com Jesus Cristo. Então, olha, eu vou te dar tudo isso. Tu só precisa se prostrar e me adorar. E novamente Jesus lembra das Escrituras que diz que todo indivíduo só deve se prostrar e adorar e prestar culto apenas a Deus. Então, somente a Deus. E ninguém mais, nem nada mais. Por que Satanás faz essa oferta para Jesus Cristo? Porque ele, em toda a trajetória da existência humana, ele percebeu que essa oferta, assim como foi dada lá no Jardim do Éden, né, para ser poderoso igual a Deus, muitos homens na caminhada da humanidade, ou seja, na existência da humanidade, caíram, cederam a essa tentação. A tentação do poder, a tentação de controlar pessoas, de controlar nações, de controlar situações. Cederam. E ele colocou essa mesma estratégia para ver se Jesus cedia a questão do poder, a questão de poder manipular, de ter autoridade sobre todas as coisas. Então, a negativa de Jesus também é uma lição para nós, serve de um exemplo, de um modelo para nós. Nós não devemos vender a nossa alma, qualquer que seja a riqueza, o controle, o poder que venha nos oferecer. Então, nenhum poder, nenhuma riqueza, nenhuma autoridade pode tirar-nos das mãos do Pai. E a terceira e última tentação que Jesus enfrentou foi a questão da identidade. Satanás colocou ali uma investida muito forte para Jesus perder o seu propósito, perder a sua identidade. Olha o detalhe. Nas duas primeiras tentações, ele percebeu que Jesus utilizou as Escrituras, né, para poder dar a negativa. Então ele utiliza agora da Escritura Sagrada para tentar convencer Jesus. Cuidado com isso. Muitas pessoas utilizam da Escritura Sagrada para atingir alguns propósitos que não são bem os que estão na Escritura Sagrada. Ou seja, há uma distorção, às vezes, do texto, né, da interpretação do texto para manipular algumas situações. Aqui ele fez isso. Olha, ele usa o texto, Salmo 91, se não me engano, e diz: olha, lá está escrito que Deus vai mandar ordem aos seus anjos para te sustentar nos pés, para sustentar nas mãos, para que os teus pés não tropecem em pedra alguma. Então ele usa só parte do texto. Já que Jesus conhece toda a Escritura e sabendo da artimanha, da astúcia de Satanás, ele diz: olha, também está escrito que não se deve tentar a Deus. Em outras palavras, com Deus não se brinca, gente. Por exemplo, se eu não sei nadar e eu entro no rio de águas profundas com a ideia de que Deus vai me salvar, eu vou morrer. Porque Deus age sim, Deus executa milagres sim, com propósitos certos e definidos. Mas eu simplesmente vou entrar para testar Deus, tentar Deus, eu vou morrer. Então não tente fazer uma coisa que você não tem habilidade, acreditando que Deus vai intervir, que Ele não vai. Por exemplo, tem gente que entra num concurso, se inscreve num concurso público e aí acha que porque comprou uma caneta que foi benzida por um guru, sei lá, né, vai acertar as questões da prova. Eu estou dizendo isso porque isso existe o cabo que vende a caneta benta, a caneta ungida para passar em concurso. Não vai rolar, você tem que estudar. Você estuda todo o conteúdo que está lá no edital. Aí onde é que Deus entra na parada? Ele vai entrar como você se dedicou, fez tudo. E no momento da prova, você sim pode ter a iluminação de lembrar de todo o conteúdo. Aí não vai botar o conteúdo na sua cabeça se você não leu. Não vai, pode ter certeza disso.
Então não tente o Senhor teu Deus. Isso eu estou colocando um exemplo simples, mas pode ser colocado em várias outras situações. Então Satanás usa a Escritura e de novo ele coloca em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né? Pula, salta daqui que os anjos vão te pegar nas mãos. Olha aí, de novo ele tentando colocar em dúvida a identidade de Jesus e o propósito de Jesus. Jesus não veio fazer um show, gente. Jesus não é membro do circo do Tirulipa. Jesus ele veio com um propósito definido que foi ir para a cruz e salvar a humanidade. Se Jesus pula ali para os anjos resgatar, ele não ia cumprir o seu propósito. O propósito não era fazer um show, né, de magia para as pessoas acreditar que ele era o Filho de Deus. Não, o propósito era morrer na cruz como um cordeiro inocente para pagar o pecado da humanidade. E assim aconteceu. Partindo para as considerações finais, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, você prestou atenção que Jesus ele é enfático, ele é direto, ele não flerta com o inimigo. O inimigo chega com a tentação e Jesus de cara logo dá a resposta, dá a negativa usando a Escritura Sagrada. Ele não brinca com o inimigo, ele simplesmente responde de forma enfática. Está escrito assim e pronto. Simples assim. O outro detalhe que eu quero pontuar é que as condições que Jesus foi submetido foi bem mais severa do que a do Adão, como eu falei no início do vídeo, né? Mas foram as mesmas, as questões da necessidade básica, a questão da ganância, do poder e a questão da identidade. E Jesus venceu de forma enfática, utilizando a Escritura Sagrada. E terceiro, Jesus manteve o seu propósito. Ele veio com um propósito definido que foi salvar a humanidade e nada tirou o foco de Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a também manter o seu propósito, a sua identidade. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus e não permita que ninguém diga o contrário. Então, haja como Jesus agiu em todas as situações. Como? Utilize a palavra de Deus, utilize a Escritura Sagrada, porque só assim você tem poder, você tem forças para dizer não para as ofertas do inimigo, para a tentação, para as provações, certo? Então você que ficou até o final, deixa eu te pedir só uma coisinha. Coloca nos comentários uma palavra só que define tudo que você viu nesse vídeo, ou seja, que você aprendeu, que ficou mais forte. Bota só uma palavrinha e dizer, isso ficou muito marcante na minha vida, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, porque eu tenho um propósito de cada vídeo fazer com que seja o melhor dia da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.